O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem a grata satisfação de receber nos estúdios da TV PUC hoje o Dr. Luiz Antônio Rossetto. Luiz Antônio Rossetto foi operário, trabalhando aos 13 anos em tipografia. Nós vamos falar disso depois. Ele é mestre e doutor em Ciências da Saúde pela disciplina de Cirurgia Plástica da Unifesp, titular em Cirurgia Plástica pelo SBCP e autor dos livros de poesia A Rosa do Fim do Mundo, Solitude e a antologia poética A Rosa de Todos os Tempos. Luiz, é um grande prazer tê-lo aqui em nossos estúdios da TV PUC para falarmos um pouco da cirurgia plástica, um pouco da sua vida e como da cirurgia plástica a poesia. Obrigado, é uma oportunidade de estar aqui com o professor Piccolo, agradeço muito. Prazer é todo nosso. Depois de ter lido algumas de suas poesias, Sim. O interesse mudou. Luiz, conte-nos um pouco sobre a sua infância e sobre a sua adolescência. Então, quando eu era criança, né, eu tinha, aos 13 anos eu precisei trabalhar, eu trabalhava em tipografia, então eu juntava as palavras, como a gente naquela época a tipografia era mais artesanal, era um processo mais criativo, né? Por isso que chamava artes gráficas. Explica um pouquinho como era esse artesanato da tipografia para aqueles que nasceram longe do computador. É porque hoje tudo no computador fica tudo mecânico, né? Fica uma coisa óbvia. Naquela época você catava as letras, né? E em cada caixinha tinha esse seu tipo e montava e tinha que ter uma visão mais artística, né? Do produto do layout e a criatividade nascia, né, da própria entranha do escultor das palavras. Hoje você já tem, né, todo o arcabouço, a formatação, pré-formatado, né? Na época era bem criativo. E você trabalhava com a palavra lá? Com a palavra, né? Era o formista, fazia forma para imprimir as palavras. Talvez isso já, o amor, né, pela palavra escrita surgiu aí. Que bom, que bom. E me conta uma coisa, Luiz, e a sua adolescência e mocidade e como você enveredou para a medicina? Então, em relação às oportunidades que a vida dão, né? Então eu fui estudar e a parte biológica áreas biológicas me atraiu, então, e também tem o destino também que deve estar escrito nas estrelas. Então, surgiu a oportunidade de fazer medicina e como o divisor de águas comum é o ser humano, então você tem gostado do ser humano, então eu fui por essa área porque é uma área que você se dedica ao ser humano, né? E da medicina para a cirurgia plástica? Aí também a parte da forma estética, de gostar de arte, das formas humanas, né? Então você caminha por um sentido mais sublime de querer ajudar as pessoas na parte também funcional e também da parte estética, da adaptação, né, do ser humano ao seu meio, né, de convívio. E quanto à parte estética, por exemplo, qual é a inter-relação que você vê entre o que você faz no rosto ou pelo que você acha que deve ser, ou pelo aquilo que o cliente ou a cliente queira, com a poesia? Como é que você interrelaciona as duas estéticas? Então, a estética, ela tem que dar também um reflexo da parte interior de cada pessoa e também da pessoa que a vê, né? Então tem que ter um reflexo e essa intersecção entre essas duas coisas você leva adiante uma sensibilidade, né, tanto da parte estética e tanto da parte poética, que você também vê a alma, não só a pessoa material, mas também a alma da pessoa. Então, estão interligados. Estão interligados. Quer dizer,
Quando você termina uma operação que você acha maravilhosa e quando você termina uma poesia, qual é a diferença de sensações que você sente? Então, a sensação é de um dever cumprido, de você chegar no êxtase, né? Da sua dedicação e é um valor que você tem que você não divide, né, com ninguém. É uma coisa muito pessoal e íntima, né? É diferente de você ser um músico e ter uma banda de rock, né? Você ser um poeta ou ser um cirurgião, é aquele prazer que você não divide com ninguém e é uma coisa íntima que te eleva a alma, né? Que beleza. E que você transmite através da poesia. Da poesia e da cirurgia. E da cirurgia. Muito bem. E qual a relação, e qual seria a sua fonte de inspiração e seu momento de criação? Como é que você se inspira? Qual é o seu momento de criação? O que é que você sente? Sente a necessidade de escrever ou você senta e vem à sua cabeça? Um lampejo assim e... Como qualquer área de produção intelectual ou científica, você tem que ter uma base, né? Você tem que ter referências. Então você tem que estudar, você tem que ler poesia de outros autores para você ter uma linha de pensamento, né? E você se ancorar em certos conhecimentos da humanidade. Sim, né? claro. Então, como na cirurgia, você tem técnicas que foram usadas e são atualmente aceitas. Então você cria em cima desse arcabouço intelectual que já é bem aceito. Na poesia é a mesma coisa, você tem que ter essa fonte de inspiração de outros autores, né, para você ter uma base intelectual para avançar. Senão, se você não tem essa base clássica que tem a poesia, você não consegue avançar e você não vai representar nada se não tem essas influências. Como no meu caso, eu tive o William Blake, né, que é um poeta inglês do século... Tiger, burning bright in the forests of the night. William Sim, Blake, maravilhoso. Que no Brasil, Carlos Drummond de Andrade, né, como Manuel Bandeira e não poderia dizer o Fernando Pessoa. Então são pessoas autores que você se baseia para você ter um vocabulário e ter uma técnica para poder você expressar o seu sentimento. Quanto mais se lê poesia, logicamente, quanto mais se lê, mais se aprende, não é? Mas você capta de algum poema alguma coisa extra que você queira escrever? Quer dizer, ou seria uma reescritura de um poema sob diferentes perspectivas? Então aí você tem a sua leitura poética, você consegue desenvolver a sua sensibilidade e consegue ter o seu estilo, né, com certas influências. Como esses poetas maiores, né, que tem, você consegue sentir na sua obra a influência deles. Então você capta essa energia, esse estilo, porém sem imitá-los. Sem imitá-los. Criando uma nova... Uma semelhança, vamos dizer assim, uma similitude. Interessante, interessante. E as suas influências poéticas são eles ou tem mais alguém assim que mais lhe influenciou diretamente? Tem o Dylan Thomas, né, que ele tem uma poesia bastante metafísica, né, e da parte do Fernando Pessoa, e são esses as influências que eu mais assim leio e que mais aprecio. Muito bom, muito bom. E o que a poesia traz para o dia a dia das pessoas? A poesia é no sentido que enfeita, né, o caminho dos homens. Ele elucida e muitas vezes desperta sentimentos que a pessoa, muitas vezes, ela estava adormecido. Então, a poesia é o ar que a gente respira, é o pão que a gente come, porque é ela que transcende o ser humano e diferencia a gente de uma pedra, de uma árvore, né? Apesar que eles também têm a sua simbologia e a sua magnitude de existir. Mas eu creio que é isso que nos transforma um ser humano e um ser que consegue contemplar o universo e a gente transcender a nossa condição humana. E isso me faz lembrar, por exemplo, a poesia cantada também, não é? Porque, por exemplo, existem músicas compostas por Amaral Vieira, por exemplo, sobre os poemas de Cecília Meirelles. Sim, lindo, como
existem as áreas, não é? As óperas, que são cantos sobre poesia. Quer dizer, estão tão interrelacionados que é impossível você separar. Não é? E a questão da sonoridade no papel. Como é que você faz a sonoridade no papel? Não é? Isso também é uma coisa que me chama muita atenção. Uma literação bem feita. Quer dizer, o ritmo, né? O ritmo e que também para o tradutor e para o intérprete, essas coisas que nós estamos, esses fatores que nós estamos conversando são muito importantes. São muito importantes. E como é que você sente esse ritmo? Então, esse ritmo ele é ditado pela sua alma, né? Quando você está num momento de contemplação e ele vem através, né, de movimentos que a sua alma fica cadenciada pelo seu sentimento, porém tem que ter essa disciplina que é a leitura de outros poemas para você já ter essa doutrina, né, que vem de você ler outros poemas. Quer dizer, isso contribui para o seu fazer estético. A estética é importante, né? Quanto mais for a leitura do indivíduo, é isso que a gente fala para os nossos alunos, né? Quanto maior for o seu contato com a leitura, maior, e com a arte, principalmente com a leitura, literatura, vamos dizer assim, sim, sem ser o específico, que obviamente todo mundo tem que saber, maior luz você terá, não é? Sim. Quer dizer, mais lúcido você será e muito mais transcendente você será. Porque você tem o seu dom, mas você tem que exercitar esse dom, lendo outras poesias, outros autores, claro, né? Claro. Para poder você ter, valorizar a sua obra, né? Ter um discernimento, uma lucidez, como o professor falou, do seu tempo e da sua condição humana, né? E a transformação da realidade, Luiz? A transformação da realidade se faz pela arte, quer dizer, é a arte que transforma a realidade ou a realidade que transforma a arte? Eu creio que na década de 60, quando, né, as pessoas tinham a esperança, né, com a democracia, né, com o socialismo, né, que a arte ia resolver tudo, e viu que não só com a democracia, né, nem com a arte se resolve tudo. É uma coisa que tem que estar sempre atento, né? A arte sempre tem que estar atenta às transformações humanas e valorizar sempre o ser humano, e sempre tem que estar regando todo dia. E isso que é a transformação do ser humano. É uma plantinha que a gente tem que regar todo dia e tem que estar sempre atento às condições adversas que aprisionam o ser humano. Porque a arte tem que ser libertadora. Ela tem que ser, a arte é aberta, né? Graças a Deus. E tem que se transcender o ser humano a visões, né, nunca jamais vistas pela visão humana, né? Porque a interpretação, por exemplo, a percepção de cada um frente ao objeto artístico é seletiva, não é? Sim. A gente não... E cada vez que a gente tem mais contato com um poema, por exemplo, mais ele se apodera de nós, não é? Ele vai se aprofundando. Né? Ele vai se aprofundando, porque antigamente as professoras as professoras nos mandavam decorar a poesia. E a gente pensava que aquela decoreba era simplesmente... Mas cada vez que você declama esse poema hoje em dia, você o recria. Entende? E essa é a maravilha também que ocorre. Tanto em verso como em prosa, eu acho também. Porque nós temos que decorar textos de prosa. E tem que ter a sua maturidade também, né? Não só a sua capacidade intelectual de assimilar, mas muitas vezes você não está tão maduro para entender um poema. Sim. Que quando você, ao passar do tempo, as suas vivências, né, pessoais, você vai ter uma visão mais aprofundada daquele poema e captar toda a sua essência. Exatamente, exatamente. E o que devemos fazer no Brasil para que as pessoas gostem mais de poesia? O que você acha que tem que ser feito? Então, como em outros países mais desenvolvidos, né, que é a cultura, né, a educação, então não só as autoridades, né, mas também a população, né, as famílias têm que incentivar a leitura, né, porque a leitura é um prazer que a pessoa adquire desde pequeno. Você não consegue adquirir-se ao longo do tempo.
tem que estar bem... tem que ser desde criança. Desde criança. E a poesia é uma coisa que mostra a alma de um país, a memória de um país, né? Então, os movimentos poéticos dos seus poetas representam a identidade nacional e tem que ser valorizado, né? Como em Portugal, por exemplo, né? As coisas maravilhosas, os poetas maravilhosos brasileiros deveriam ser lidos desde o começo da escola formal e principalmente em casa, né? Porque os pais também não têm o hábito de pegar um jornal, porque na Inglaterra é assim, eu me lembro muitíssimo bem da primeira vez que eu fui, que os pais, após o jantar, por exemplo, pegam o jornal, a criança imediatamente vai para o livrinho de figurinhas com pouquinhas sentenças escritas e leem junto. Entende? Quer dizer, desde pequeno eles são conduzidos à leitura. Aqui você conduzir com 10, 12 anos e... Quer dizer, precisa criar o gosto, né? É uma coisa espontânea e natural, né? Gostar de poesia é uma coisa que apodera da alma da pessoa e transcende. Então, isso tem que ser uma coisa não imposta, mas sim espontaneamente e a criança desenvolve esse lado, né? Porque, por exemplo, não se impõe a leitura de arte. Entende? A leitura de arte é para você fazer amor com ela, não é para você estudar. Aqui na academia você está louco, ficam loucos aí, estudando. Sim. A arte não foi feita com fins didático-pedagógicos. A arte foi feita para você... Uma coisa lúdica, né? Uma coisa para você... Transcender, não entende? É uma obrigatoriedade, né, da pessoa. E transcender abertamente, eu acho. Porque você pode transcender de uma maneira e eu posso transcender de outra maneira, mas os dois podem chegar a uma outra conclusão. Sim. Quer dizer, que aí entra o que nós chamamos de parceria, de interação. Quanto mais se discute, mais, obviamente, nós conseguimos ver aquilo que nós não conseguimos ver sozinhos quando da primeira percepção, vamos dizer assim. Não é? Isso que é maravilhoso do ser humano, a multiplicidade, né, Exatamente. Das formas, das sensações, né? E agora, conta um pouquinho do seu mais recente lançamento, que eu não pude ir porque eu estava em aula, é A Rosa de Todos os Tempos. Então, A Rosa de Todos os Tempos é uma antologia poética que junta 2 livros, né, que é A Rosa do Fim do Mundo, que é um livro mais panfletário, que foi feito na ditadura militar, né, e um livro Solitude, que é uma contemplação da condição humana. Então, tem os poemas mais expressivos, né, aqui postos, e trago muito obrigado. Uma edição para você. E exemplar. Gostaria de mostrar ao telespectador do Pensar e Fazer Arte a capa do livro e gostaria que você lesse um poema para nós. Qual deles você escolheria? Poderia ler um poema. Um que você... Então, é bem atual, né? Não serão mais inúteis os versos. Não serão mais inúteis os versos declamados ao romper da alvorada, aos braços da mulher amada, sob as incontáveis estrelas e da lua torta. Sonhei outro país, outro continente, outro derradeiro universo. Não cabe mais aos homens deter a chegada triunfante da primavera. Não se derramará mais inutilmente o imaculado sangue sobre a terra. Ouviremos os cantos da passarada, trazendo nos esperados ventos os aromas esquecidos do outrora. Em qualquer canto haverá mais encanto, como se fosse a paz desabrochando numa flor do campo que nunca morre, trazendo consigo a esperança fúlgida, resplandecendo inesperadamente ao poente, findando a madrugada. E todos seremos de novo crianças, brincando sem medo na beira da aurora. E perseguiremos os nossos sonhos, não serão mais inúteis os versos inocentes declamados por agora. Muito bem. Que bonito. Que bonito. Me conta uma coisa que é justamente para esclarecer o que eu estava discutindo em sala de aula de Cultura e Cidadania. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu lerei. Será um privilégio, professor. Eu li vários poemas, mas não li o livro inteiro. Sentirei muito honrado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu teria uma última pergunta para fazer, que é a seguinte. Qual é o momento de inspiração seu?
O momento de inspiração? Isto é, quando você sente e escreve, aonde acontece isso? Então é uma conexão inexplicável que você escreve e aquilo que vem de repente você consegue expressar totalmente Quando vem, Luiz? É isso que eu aquilo. quero ver. Quando é que vem? Isso não tem assim uma explicação, né? Ele vem, né? E você tem que estar preparado para aquele. Mas não é uma coisa prazerosa, porque você perde o tempo de você estar com seus amigos, num restaurante, num cinema. Então é uma coisa. O ato de escrever é um ato solitário, né? É um ato solitário, mas quando vem essa inspiração em você? Para você escrever uma beleza dessa, quando que vem a ideia e o que é que você faz quando vem a ideia? Você tem que ter um papel. Um papel, um lápis que você para e... Porque senão aquele pensamento fica remoendo, né, na sua cabeça até você conseguir extravasar ele. Então é uma coisa... isso é o dom, uma missão, né? Que você tem e tem que exercê-la mais dignamente possível. Apesar que nós estamos num país que não valoriza, né, não, esse país não valoriza a arte, educação e cultura, nunca valorizou. A linguagem, a escrita, né? Ele valoriza outras coisas de menor importância, mas isso ele jamais valorizará. Espero que um dia acordem, né? Sim. Porque nós, sem a arte, somos simplesmente miseráveis. Miserável. Não é? Falou tudo. É claro. Para suportarmos a miserabilidade humana, nós temos a arte. Com certeza. Né? Então, o que eu estava explicando para os meus alunos, por isso que eu queria que você respondesse para eles, que não tem momento certo, vem. Vem, né? O trabalho criativo vem, ele acontece. Pode ser tomando banho, pode ser comendo, pode ser assistindo a um filme, pode ser num teatro, pode ser numa feira. Em qualquer lugar ele pode vir, ele vem que nem é um raio, não é? Que vem. E você tem que estar com o seu coração aberto e preparado com você lendo outros autores, você está preparado para transcrever para o papel o seu sentimento e com estilo e respeitando as normas que é da língua portuguesa. Você tem que estar todo preparado para isso. E entendendo da estética, né? Para pôr uma obra que seja original e seja sua, do seu estilo, né? E o poeta é um fingidor? Sim, ele finge, né? Como dizia o Fernando Pessoa, né? Então, os versos, eles têm que ser lidos, né? Ele não é o dono do verso, né? Ele acena para a humanidade e passa os versos, né? E como é a escolha lexical para a completude de uma poesia? Quantas vezes você reescreve? Quantas vezes vai direto assim e já sai? Tem esse poema que eu li para o professor, ele veio direto, sem retoque. Sem retoque. Então, algumas você precisa, né, pesquisar na literatura, a semântica, né, a escrita, para poder você ter esse embasamento e ter uma credibilidade, né, poética, né? Quer dizer, então quando você lê um poema que você fez, você talvez possa encontrar uma palavra que seja mais forte, mais contundente naquele contexto. Mais forte e seja mais palatável, né, aos ouvidos, né? Então tem que ter essa sensibilidade, né? E esse conhecimento linguístico também, não é? Conhecimento e gostar da língua portuguesa, que é a nossa mãe, né? Que é muito pouco respeitada, não é? É muito pouco respeitada hoje em dia. Sim. Muito bem. E de poetas internacionais, você tem algum favorito ou não? Tem, como eu te falei já, William Blake. William né? Blake, sim. O Dylan Thomas, né? E também, desses daí, o Fernando Pessoa, que não é internacional, que é universal, né? Que é universal, Que é universal. O Fernando Pessoa já é classificado como universal, universal. Né? E o Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta brasileiro, mas também universal. Se ele fosse da língua inglesa, ele seria universal, como Manuel Bandeira, né? Uma última pergunta. Cecília Meirelles, ao escrever, escreve de uma maneira simplicíssima, mas com uma profundidade enorme.
Como é que você explica isso? Que ela tem uma alma, né? Ela tem uma sensibilidade não só feminina, porque quando você lê um poema dela, você não percebe que é uma mulher que está escrevendo. Então, ela escreve com a alma dela, não com o sexo, né? Então, ela consegue transcender, né, ao seu tempo e ao seu país, né? Então, com isso que ela se torna uma pessoa que ela tem essa sensibilidade que é rara, né, entre os poetas. Porque ela é cristalina, mas ao mesmo tempo Sim. ela é profundíssima. E ela consegue, das palavras simples, captar Sim. uma coisa profunda e tornar a sua leitura agradável e inteligível, né? Um professor meu me falou o seguinte, Luiz, cuidado com o simples. O que parece ser simples esconde uma enorme complexidade. E que é sofisticado, né? Muito sofisticado. Porque você tem a palavra concisa e consegue expressar um sentimento profundo. Isso que é arte, né? Na sua concisão e na sua profundidade, que é a linguagem poética do poema, né? Que é a linguagem poética, exatamente, que é a linguagem poética. Luiz, eu gostaria de agradecer muitíssimo a você pela que agradeço presença. a oportunidade. E muito obrigado pelo livro, que agora eu terei a oportunidade. Que agora eu terei a oportunidade de ler com toda atenção, embora tenha lido vários poemas, eu não consegui lê-lo inteiro, mas agora eu vou chegar em casa e obviamente ler, não é? Porque muito obrigado. Muito obrigado você. E Fico quando feliz, lançar o honrado. outro, por favor, nos convide, porque estaremos lá para a noite de autógrafo. Opa. Nós estamos acabando a entrevista com Luiz Antônio Rossetto de Oliveira, com a última publicação dele, A Rosa de Todos os Tempos, uma antologia poética. Eu gostaria de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.